o Lula foi candidato pela primeira vez em 89. O que aconteceu em 89? Caiu o Muro de Berlim. Pra você ter uma ideia como o Brasil tá preso nesse feitiço. E essa guerra da Ucrânia mostrou uma coisa tão chocante como uma guerra. O ranço anti-americano no Brasil. E em função desse ranço anti-americano no Brasil, uma parte da população, inclusive seus seguidores nas redes sociais, tem uma posição de até fascínio com o modelo representado por Putin e Xi Jinping na China, que é um modelo baseado em cleptocracia autoritária e até genocida. Como se explica isso no Brasil? Em nome desse ranço tão anti-americano. Não é possível imaginarmos um projeto nacional sem considerarmos uma política exterior muito diferente dessa maluquice que tem acontecido no Brasil ciclicamente e que destrói, inclusive, princípios amadurecidos secularmente, não é? Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, para ficar aqui, Santiago Dantas, figuras extraordinárias, não é? Porque aparentemente, no meu sentir, nós estamos iniciando um ciclo final da ordem derivada da hegemonia unipolar norte-americana para precocemente, porque o Putin queimou a largada, mas a China tem o seu tempo mais paciente, para uma ordem multipolar que interessa ao Brasil. Mas é um modelo baseado no autoritarismo. Eu entendi sua pergunta. O que a China reclama, e eu considero que nós temos que ouvir, não é concordar. A China reclama que o mundo precisa considerar outros formatos de democracia, que não há a democracia de Tocqueville, ou a democracia de Montesquieu, de Rousseau, que é um desenho ocidental judaico-cristão, consolidado na velha França e exuberantemente experimentado nos Estados Unidos, que, aliás, está fracassando dramaticamente na Europa e aqui. Isso tudo são sintomas da decadência da democracia ocidental, né? Que precisa amadurecer nova institucionalidade. Eu tenho especulado sobre isso. Não, mas como é? A China é uma cleptocracia. Os oligarcas discordam. A China tem mais bilionário no Partido Comunista do que o... Não, os bilionários estão no Partido Comunista. Mas tudo dentro da lei. Tudo... Dentro da lei, mas a lei de uma ditadura. Sim, isso é você que está dizendo. Não estou dizendo. Você desconsiderou a minha ponderação, que é humilde. Eu não acho que a institucionalidade chinesa seja imitável, mas o que eu quero é que a gente ouça o apelo de uma grande potência que está tendo um êxito extraordinário, econômico, social, cultural, não é? Está se sensibilizando para a questão ambiental. Estão pedindo, eu quero que o mundo reconheça que há outros formatos de democracia. E eu acho que esse é um apelo para nós fazermos. Eu tenho ido à universidade lá, debater com eles lá, não é? E é instigante esse debate. Não é para chegar à conclusão de que eles têm razão, de que eles são a democracia. Não, está longe disso. Mas eles estão pedindo com a humildade merecida, não é? Que nós consideremos respeitosamente que o mundo precisa aprender outros formatos de democracia. Ora, quando é que o Brasil vai aprender a não ter tanta raiva dos norte-americanos? Eu digo a você, quando os norte-americanos nos respeitarem. Qual é a explicação para os americanos, não é? Sabotarem o esforço brasileiro de autonomia tecnológica em lançamento de satélite? Qual é a explicação deles meterem um espião ouvindo comunicações da nossa presidência da República? Qual é a razão do Brasil aceitar uma jurisdição de um juiz de Nova York que determinou um intruso dentro da Embraer nas antecedências da compra da Embraer pela Boeing? Qual é a razão de eu aceitar um intruso determinado pelo judiciário de Nova York dentro da Petrobras? Está errado. Os norte-americanos têm que respeitar o Brasil e nos entender como bons amigos, mas não como protetorado, vassalo e decadente. E isso é que germina entre os jovens, né, esse sentimento anti-americano. A tarefa urgente hoje é você conclamar o Brasil a ser solidário com um país que está sendo alvo de uma invasão. É uma coisa que não acontecia na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A integridade territorial do país. Você discutir história, os americanos disso, aquilo, a China, mas você acaba desviando o foco do momento. Mais grave vá no Google e veja quantos minutos eu demorei. Então você fez muito para bem. Denunciar como impertinente, descabida, então, a invasão da Ucrânia. Tanto o seguinte, Caio, desculpa, o Kosovo, a destruição da Iugoslávia, sabe, isso tudo aconteceu na Europa, agora, recentemente. Lamentavelmente, o que está acontecendo na Europa? De novo, é o fracasso da democracia. Sabe, é uma coisa... Porque eu disse lá para o pessoal do Conselho Atlântico, ok, vocês são tão poderosos que não precisam mais disputar a hegemonia moral. E está errado, porque ao longo prazo está virando uma sociedade decadente a norte-americana. Todo o valor extraordinário que conquistaram na belíssima vitória à custa de muito sangue na Segunda Guerra Mundial, agora confraternizando com neonazistas na Ucrânia,
Além do que, a Europa... Por favor, O foco da Ucrânia... Isso é propaganda do Putin. Não. Eu fui claro que você está fazendo propaganda do Putin. Eu estou fazendo propaganda do Putin, ninguém ouviu isso. Ninguém ouviu fazendo propaganda do Putin com o neonazista. Estão armando eles lá e vão ser dizimados. Já estão. Quem está armando o neonazista são os russos. os americanos. Não, Os russos são os nazistas. Os russos estão matando. Mas não é disso que eu quero falar. Falar que o Era só Brasil... sobre o ranço anti-americano. E Mas você o ranço fez uma americano arenga tem uma anti-americana. explicação. Era só O ranço isso. americano tem explicação. No Brasil eu já lidei, os contemporâneos. Mas eu vou lidar na Europa. O Le Pen e o Mélenchon, o segundo e o terceiro lugar, têm uma conduta anti-americana. Por quê? Porque eles estão vendo concretamente que a OTAN é uma excrescência que não perdeu a razão de existir a partir da dissolução do Pacto de Varsóvia com a queda da União Soviética, e eles avançaram a OTAN até a iminência da fronteira com a Rússia. Quem é que vai admitir? Isso é a lição que o Bonaparte não aprendeu, isso é a lição que o Hitler não aprendeu, e botar a Rússia. Pouco importa quem é o seu gestor. Botar a Rússia no canto da parede é um equívoco histórico que jamais deu em boa coisa para a humanidade. O caso que o Ciro gosta. Acha que a China é uma democracia? Eu gostaria que você pegasse uma bandeira ou um cartaz e saísse por uma avenida em Pequim dizendo abaixo o Xi. Quantos quarteirões você ia andar antes de ir para a prisão? Você não tem nenhum cartaz em branco, não escrevia abaixo o Xi. Vai me desculpar, mas não ponham palavras na minha boca. Eu sou uma pessoa que se esforça para ser um estadista, porque me prepara para governar uma das maiores nações do mundo. Vou aprofundar isso. Até porque um dos princípios basilares da diplomacia que eu vou seguir é a autodeterminação dos povos, é a não ingerência em assuntos domésticos e a solução pacífica dos conflitos. Vão brincar com a China, se acontecer uma brincadeira dessa de imprudência norte-americana, quando a China disser finalmente ao mundo que Taiwan pertence a ela. Ou alguém duvida historicamente que Taiwan não é China? Não, Taiwan acha que a China é Taiwan. A China... Não, tem verruga que pensa que o corpo é verruga, é isso aí. Com todo respeito a Taiwan, naturalmente, é só uma metáfora. Fala, Lucas. Lisa, qual o destino, quer dizer, o ideal para o Ciro, naturalmente, seria ganhar a eleição. Se ele não ganhar a eleição, Lisa, qual o destino você vê para o Ciro? Porque ele ainda é novo, não tem 64. É. Não. Continuar insistindo, continuar propondo o debate à sociedade. O que a sociedade brasileira precisa é disso. E não de platitudes. Eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de alguém esticando o pensamento, entendeu? E acho que aqui talvez não ficou claro o que Ciro disse e eu vou tentar, como é que se diz? Não concordando com tudo, mas ouvindo, porque se comunicar é ouvir. O que ele está dizendo, e eu acredito também nisso, é que os americanos dizem que parece uma loja que vende uma camiseta só com um único modelo. Tá? E isso não cabe ao mundo. Os americanos, inclusive, praticam isso quando eles querem. Tá? Então eles pegam os países árabes, que também não são democracias, e aceitam. O que ele está dizendo é isto, tá certo? Então, simplesmente o que Ciro disse, tá? One size doesn't fit all. É isso. E é isso que eu acho que o mundo precisa compreender. Senão nós não sairemos do lugar. A questão é, isto daí tem que ser usado pedagogicamente para que o sacrifício, 4.600.000 refugiados, não é? Quantos mortos, inocentes, etc., sirva para que a gente bana a violência como linguagem. Mas certo. Isso vale para a Síria. Mas só lembrando, isso vale para a Líbia. Sabe, isso não pode ser assim.